Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito da psicologia dos 5 elementos, segundo a medicina tradicional chinesa. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Santos, sou psicanalista transpessoal, terapeuta bioenergética e vibracional. E seguindo a sequência de um vídeo que eu já postei, um ou dois, na entrada do inverno, falando um pouco da energia do período do inverno, algumas orientações, né, algumas dicas interessantes que a medicina chinesa traz ao longo de milênios, né, mais de 5.000 anos para a gente. Agora eu quero falar um pouquinho desse período que a gente está vivendo, que é o elemento terra. Na realidade, tem um nome específico, né? Porque nós temos apenas 4 estações do ano. Vamos entrar agora dia 21 na primavera. E o elemento terra, segundo a medicina chinesa, é um período que compreende entre 15 a 18 dias entre cada estação do ano, justamente com o intuito do quê? De provocar em nós uma mudança, uma transformação para que a gente possa viver com a nossa energia íntegra o novo período que vai começar, né? Que a gente vai ter que vivenciar. Então, no caso aqui da primavera. Então, o elemento terra, ele tem essa relação muito ligada aos nossos processos mentais. Na medicina chinesa, a gente tem canais de energia que eles chamam de meridianos, né? Que são chamados de meridianos. Circulando por todo o nosso corpo, como se fosse o sistema circulatório, né? Mas são canais de energia. Os meridianos do elemento terra são 2, baço pâncreas e estômago. O baço pâncreas psicologicamente, bioenergeticamente, pela medicina chinesa, tem uma relação muito grande com os nossos processos mentais. Então fala da mente e todos os seus caminhos, né? Então o processo mental de pensamentos, de raciocínio, de lógica, de capacidade de reflexão, as conexões que a gente faz com crenças, com conceitos, com ideias, tudo isso está ligado a esse meridiano. E aí, o que acontece nesse período de terra que a gente está vivendo aí? Já começamos desde o início de setembro, né? Então hoje a gente ainda está nesse período, dias, né, finais para entregar essa energia para a primavera que vai começar dia 21. Usar melhor a nossa capacidade mental, porque normalmente a gente está sempre em desequilíbrio e a gente usa como? Na forma de preocupação. E aí o nosso meridiano do estômago, que tem toda uma relação com as funções físicas mesmo do estômago, mas também na parte psicoemocional e bioenergética, tem uma relação com a forma como a gente digere a vida. Então, todas as vezes que você tem que enfrentar uma situação que a gente costuma dizer engole sapo e os sapos ficam ali mal digeridos, normalmente, segundo essa visão da medicina chinesa, a gente vai começar a ter também ali desconforto gastrointestinal. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que pensar neste momento? Como eu estou lidando com essa minha capacidade mental, onde até através dessa reflexão eu consigo liberar a energia do meridiano do estômago para se renovar, para ficar preparado para enfrentar o novo, para enfrentar o diferente, para enfrentar a vida de uma maneira geral. Então, quando a gente pensa no elemento terra, também é uma energia que está permeando a vida da gente direto, não é só nesse período entre as estações do ano, é que é mais intensa essa energia nesse período. Então, todas as vezes que a gente pensar em só se preocupar, só ficar com a mente turbulenta, a gente tem que pensar que a gente está desgastando a nossa energia. E aí, desgastando a nossa energia, com certeza a gente está fazendo um esforço maior para levar a vida, para enfrentar as questões da vida, para lidar com a vida de uma maneira mais equilibrada e mais satisfatória. Então, pensar e nada fazer sempre vai causar desgaste.
Ou pensar, pensar, pensar e nunca dar uma trégua para a sua cabeça também vai causar desgaste. Então, por isso que cada vez mais é importante a gente pensar e começar a entender melhor, para quem não sabe, a respeito dos processos de meditação, né? Para tentar acalmar essa mente, porque senão a gente vai virando um turbilhão. E esse turbilhão é como se fosse um turbilhão que vai jogando a energia da gente todinha para o ralo. E aí a gente passa a funcionar na reserva, como um carro andando na reserva, né? Vai chegar uma hora que aquele combustível vai parar e o carro vai parar no meio da autoestrada, no meio das ruas. A mesma coisa acontece com a gente, só que a gente não pode parar. Então o que acontece? A gente continua andando, enfrentando, fazendo e acontecendo sem um pingo de energia. Por isso que qualquer gota d'água vira uma tempestade, porque a gente não tem energia, combustível suficiente para conseguir lidar com as situações que a vida pede de nós. E aí, dessa maneira, a gente vai percebendo que vai virando também uma bola de neve, né? E aí, quando a gente fica muito atribulado nessas questões, a gente tende a buscar uma válvula de escape. E essa válvula de escape, quando a gente está com esse elemento desafiado em nós, ou já é uma característica de deficiência em nós, dessa energia do elemento terra, da boa relação da capacidade mental e seus processos, o que a gente busca fazer? Tentar compensar isso através de busca de válvulas de escape, que no caso do elemento terra, o desequilíbrio faz com que a gente busque cada vez mais alimentos do sabor doce. Então, tem muitos alimentos naturais de sabor doce, as próprias frutas, na grande maioria delas. Mas a pessoa busca sempre um subterfúgio através dos açúcares, né? Principalmente açúcar branco, na sua alimentação. Então, isso acaba desagregando cada vez mais a energia da gente com relação a esse elemento em nós. Então, o que acontece? Se você busca por açúcar ou qualquer alimento que tenha um pico glicêmico, né, que se transforme em açúcar rapidamente no seu organismo, o que vai acontecer? É aquela energia alimentando o nosso desequilíbrio. E aí, na sequência, é importante a gente perceber que o elemento terra, de repente, está ali nesse período, né, da canícula, entre 15 e 18 dias entre cada estação, mas está exigindo, porque está em nós essa energia, no nosso organismo, e reverbera e atua em nós todos os dias. Então, se a gente vai fazendo esse movimento descontrolado com relação a essa energia, à medida em que uma nova estação do ano, que no caso a primavera, chega e se estabelece e vai exigir de nós uma outra forma de lidar conosco e com a vida, a gente já vem ali naquele looping e a gente não consegue fazer, dar essa resposta para a vida, né? No caso, para nossa própria vida. Porque aí, entrando na ideia do elemento madeira, que tem relação com a primavera, esse período do ano pede o que da gente? Uma capacidade de renascimento, né? Então, todo esse processo até de reflexão nesse período agora que a gente está vivenciando, a gente perceber o quanto a gente fica frustrado ou quanto a gente vê uma sociedade completamente frustrada, porque planeja, planeja, planeja e nunca põe em prática. Ou faz atabalhoadamente, sem refletir na energia do elemento terra, sem pensar, e aí daqui a pouco é aquilo que a gente fala, enfiamos os pés pelas mãos, pisamos na jaca e aí tudo vai por água abaixo. E aí fala, ó Deus, por que estou vivendo isso tudo? Por que você está vivendo isso tudo? Simplesmente porque a gente não está utilizando bem a nossa energia principal do nosso processo evolucional, que é o pensar, o raciocinar. Então, neste vídeo,
Eu vou parar por aqui, mas vou dar mais algumas dicas nos próximos a respeito de como a gente pode lidar melhor com essa frequência, com essa energia do elemento madeira que começa agora dia 21, para que a gente possa planejar melhor ou replanejar e executar melhor para a gente ter uma vida mais funcional.